nós temos mais uma pergunta do Kleber Sonda. Major, quais foram as principais dificuldades na estratégia de Franco da Rocha e como identificar sinais que podem minimizar perdas de vida nesses Olha, casos? Franco da Rocha, não sei se é... Eu participei da primeira operação Franco da Rocha, da primeira grande incêndio lá nos idos de 90, né? Voamos lá uma semana, aquilo debaixo d'água total e voltou a acontecer, né? voltou agora esse ano, né? Em fevereiro a gente foi lá. A gente tem um comandante que está no Chile hoje. Ele foi fazer uma avaliação de uma equipe do Chile. Então o Coronel Melo, ele é um cara fantástico, sabe demais desse tipo de ocorrência. E ele fez uma determinação, porque as pessoas acham que a gente vai para o local e não tem preparo. Então olha só, a gente chega no local, nós temos uns sensores de infravermelho que a gente posiciona no terreno. Qualquer movimentação já avisa a gente para que a gente saia do local. Câmeras, drones, geoposicionamento onde encontraram as casas, geoposicionamento onde eram as casas, vítimas, onde elas foram encontradas, porque isso dá um padrão. É uma ciência. É uma ciência. Deve dar um padrão. Escuta, se eu tinha uma casa em determinado local, eu encontrei a primeira vítima aqui, as outras vítimas que estavam no entorno, onde elas estavam? Elas estavam mais ou menos nesses pontos. Então, vai estar mais ou menos aqui. E aí a gente tem ainda, que o senhor viu lá, a Malina, aquela cachorrinha fantástica, né? Pastor belga de Malinois. Que faro que aquilo lá tem. Inacreditável. Então, elas vão pro local, elas acham, então elas minimizam ali, por exemplo, o trabalho. Agora, as dificuldades eram intensas, porque era no meio da comunidade. A gente verificava que a comunidade precisava ali de uma atenção do poder público. Precisa, não adianta. Nossa, pô, mas você tá falando mal. Não tô falando mal. Só que ele precisava, por exemplo. Não sei se o senhor reparou, lá em Recife, teve o deslizamento de terra. Sim. Eu não consigo ficar normal olhando um terreno num aclive e vendo um monte de bananeira. O senhor pode ver, a de Franco da Rocha e a de Recife, elas começam a deslizar na bananeira. A bananeira é uma planta que ela tem folhas grandes, ela capta água, ela desce pelo caule e com raiz superficial, ela tem uma raiz que é um pino. E na hora que bate o vento, aquele pino fica movimentando, a água escorre por dentro da folha, ela encharca o solo de uma maneira a liquefazer o solo. A capacidade de compressão e de tração que vai manter o terreno, por exemplo, naquela posição de aclive, de declive, ele vai para o espaço, porque ele liquefaz e aí ele começa. Pode ver a imagem. Depois você vai falar assim, putz, é verdade. Começa numa bananeira, daqui a pouco, todas. No meio da bananeira, do bananal, você tem o deslizamento. E ali foi igual. Puxa vida, será que ninguém viu isso? Ninguém conseguiu perceber isso antes. Mas será que não viu que tem um monte lá de bananeira? Arranca essas bananeiras daí do morro. Bananeira no morro não é. Bananeira é bom lá perto lá do Apiaí, lá pro sul do estado, onde você tem uma parte plana. Onde você não tem no morro, não pode ter bananeira. Lá em Santos também, um tempo atrás. Eu lembro de passar lá no Morro São Bento e ver as bananeiras. Eu falei assim, puxa, meu, tira essas bananeiras daí. Para descer o morro. Tira essas bananeiras daí, pelo amor de Deus. E começam tudo lá. Nessas plantas de raiz superficial, lógico, choveu bastante, a gente sabe da dificuldade, mas a gente pode fazer um pouquinho por essas pessoas. Essa foi a dificuldade. E você fala...